Bom dia, boa tarde, boa noite a quem me assiste aqui na disciplina Cirurgia 2 do curso diurno, do curso noturno. E para você que me assiste depois pelo YouTube, essa é uma aula sobre fraturas do terço médio facial, dedicada aos nossos estudantes da graduação do curso de odontologia. Então, não esperem aqui uma profundidade temática para você que está já estudando para ser especialista. E essa aula faz parte do currículo obrigatório, então, do curso de odontologia da Faculdade de Odontologia da URGS. Eu sou Carlos Eduardo Baraldi, sou professor desta universidade e também especialista em cirurgia bucomaxilofacial, atuando aí nessa área desde o ano de 1999. E quero trabalhar com vocês essa temática hoje, por tratar-se de uma temática importante na formação do cirurgião dentista, em termos de informação, talvez não tanto quanto formação, para que você, como cirurgião dentista clínico geral, vá tratar esse tipo de problema. Na verdade, isso provavelmente o tratamento das fraturas de terço médio facial é campo de ação do especialista ou da especialista na área de cirurgia bucomaxilofacial. Mas para você que gosta do assunto, que quer aprender um pouco mais ou que quer saber coisas diferentes sobre o escopo em que atua o cirurgião dentista, bom, cá está um tema que pode lhe interessar. Eu quero agradecer a professora Adriana Corsetti, que me chamou aqui para essa aula na sua disciplina, em que ela é coordenadora, ela é regente aqui na URGS. E, bom, sem mais delongas, vamos ao tema. Do ponto de vista anatômico, o terço médio facial, pessoal, é composto principalmente pela maxila. Maxila, lembrando, é um osso que fica no centro da nossa face. Vai conter no seu processo inferior, processo alveolar, os dentes superiores. Vai se articular lateralmente com os ossos, com o osso zigomático, à direita e à esquerda. Vai compor a região médio inferior da órbita. Na sua porção superior, vai se articular com o osso frontal, então que já é crânio, já é parte do neurocrânio, então vai se articular aqui no seu processo frontal com o osso frontal, vai se articular também com os ossos próprios nasais, os ossos próprios nasais que compõem o dorso do nariz, e vai se estender em direção posterior, formando na sua porção inferior o teto da cavidade bucal, então o palato duro, na sua porção final articulando-se com os ossos palatinos, e na sua porção superior vai então estratificar o assoalho da cavidade nasal, tendo em sua linha mediana a divisão, aqui não mostrada nesse crânio seco, a divisão pelo septo nasal, na sua porção anterior cartilaginoso, e na sua porção mais profunda composta pelo osso vômer. Essa é a nossa maxila, o principal osso do terço médio. Também compõe a maxila uma parte da órbita, junto com outros ossos, e principalmente, ainda falando em terço médio facial, eu vou ter a presença dos ossos zigomáticos, ou osso malar, vai formar essa porção lateral aqui, que a turma conhece como maçã do rosto. Então, a porção lateral da face composta pelos ossos zigomáticos, direito e esquerdo, e na porção anterior aqui, composta pelos ossos próprios nasais, direito e o esquerdo. Então, eis aqui o nosso terço médio facial, e que é sujeito a fraturas. Sujeito a fraturas quando sofremos traumatismos na região mediana da face. Então, temos impactos nessa região. Lembrando,
que aqui nós estamos falando de várias e várias e várias cavidades, tá, gente? Quem olha isso aqui é leigo, o Jodon já sabe isso. Daqui a pouco tem alguém que é leigo olhando, essa aula vai ficar no YouTube depois. Aqui eu vou ter várias cavidades presentes, além da cavidade bucal, da boca, cavidade oral, para quem prefere dessa forma. Eu tenho a cavidade nasal, ela se estende aqui desde a região anterior até a região posterior na coana. Eu vou ter as duas órbitas, estão localizados os nossos glóbulos oculares, nossos olhos. A maxila é um osso aerado. Ela contém aqui no seu interior dois grandes seios aerados, chamados seios maxilares, de grande volume aqui. Grande parte desse volume aqui da maxila é um volume aerado. Então, é um osso oco. Osso oco para garantir leveza e para permitir as funções lá nos seios maxilares, juntos com os demais seios da face, de aquecimento e de umidificação do ar corrente, então, que nós vamos respirar por meio do nariz. Cavidades, ossos aerados, essas estruturas são ocas. Aqui nessa representação a gente está vendo a maxila desarticulada, mas do ponto de vista anatômico, lembrando, é um osso só. Do ponto de vista embrionário, ele é formado por dois arcos branquiais aí que vão se fundir na linha média, junto com um processo aqui chamado processo pré-maxilar. Mas no indivíduo normal, já desde o seu nascimento, nós vamos considerar a maxila como um osso único. Vai ter o lado direito, o seu lado esquerdo, mas de um osso só. E assim, vários são os tipos de fraturas que podem acometer essa região. Então, nós temos as fraturas nasomaxilares, nós temos as fraturas zigomático-orbitais, então, que vão envolver a órbita e o osso zigomático. Nós temos um tipo de fratura aqui bem mais complicadinho de tratar, que são as fraturas frontonasoetimoidais, então já fraturas que envolvem, o crânio e a face, localizadas então fraturas nessa região, e eu posso ter combinações entre elas, combinações chamadas panfraturas. Então, são vários tipos de fraturas. Nós vamos nos dedicar mais a estudar as fraturas do tipo Lefort, as fraturas nasomaxilares, porque elas são as mais frequentes e elas trazem um entendimento um pouquinho de anatomia facial, e para quem se avançar um pouquinho no estudo aqui, vai entender também que a gente usa os traçados de osteotomia Lefort para também corrigir deformidades da face em pacientes que têm anomalias dessa natureza. Então, por exemplo, as fraturas Lefort, depois a gente vai contar um pouquinho porque elas recebem esse nome, elas vão envolver, por exemplo, no seu nível 1, uma fratura horizontal da maxila, no seu nível 2, uma fratura piramidal envolvendo a maxila, os ossos próprios nasais, um pouquinho da porção medial da órbita. E nas fraturas do tipo Lefort 3, eu vou ter uma disjunção entre o crânio e a face, então envolvendo um traçado mais alto aqui, a partir da sutura frontozigomática, correndo pelo teto da órbita, atravessando aqui a região dos ossos próprios nasais, do osso etimoide, que é um osso craniano, e estendendo-se ao outro lado da mesma forma, e correndo aqui, muitas vezes, pelo nosso osso esfenoide, chegando a disjuntar aqui o crânio da face, o crânio facial do neurocrânio. Então, a disjunção, que a gente chama de disjunção crânio-facial. Então, são esses os tipos de fratura Lefort, os mais clássicos. Lembrando, pode haver combinações entre eles, né? Principalmente, às vezes você tem uma fratura Lefort 2 combinada com uma fratura zigomática ou com fraturas cominutivas da maxila, que podem, então, tornar isso aqui um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais, não complicado, mas um pouco mais elaborado do que traz o nosso livro. As classificações são muito para a gente entender a ocorrência desse tipo de fratura e
e também para determinar algumas características que são comuns quando a gente vai tratá-las. Aqui uma segunda representação, também figura de livro. Vocês vão ter a fratura do tipo Lefort 1, que envolve basicamente a porção dentada da maxila e o assoalho da cavidade nasal. A fratura Lefort 2 já envolvendo a cavidade nasal como um todo e uma porção das órbitas, a fratura que tem uma forma mais para uma pirâmide, e a disjunção crânio-facial ou fratura Lefort 3, em que eu vou ter as duas órbitas envolvidas, uma separação completa entre o neurocrânio e o crânio facial, o esplancnocrânio, o crânio visceral. As fraturas Lefort foram descritas por René Lefort, cirurgião bucomaxilofacial francês, que viveu durante muitos anos e trabalhou na Universidade de Lille, na França, e que estudou e publicou lá em 1901 um estudo experimental das fraturas do maxilar superior, descobrindo, dentre vários padrões, 3 que eram padrões um pouco mais frequentes, e ele, no seu estudo, avaliou o grau do impacto, a posição do impacto, a força, a direção da força, e o sítio do impacto, se era na face mais, no terço inferior mais baixo, aqui na região dos dentes, ou se no terço superior, na região acima do nariz, ou entre o nariz e a fronte, o osso frontal. Então, é um estudo que hoje se questionaria do ponto de vista ético. Hoje em dia talvez não fosse mais aceito, mas hoje a gente tem outros modelos também para estudar esse tipo de traumatismo, mas basicamente o professor Lefort provocava traumatismos, né? Lançava crânios contra uma estrutura rígida, e de forma que ele conseguisse controlar a direção e o impacto da força, e avaliava, dissecava esses crânios para ver o que tinha acontecido. Lembrando que, por ocasião aqui desse trabalho e ao longo da vida clínica desse cirurgião, dos precursores da cirurgia bucomaxilofacial, tudo que se tinha era o diagnóstico clínico e basicamente a radiologia estava começando, tá, gente? 2D, sem muita qualidade radiológica, a gente não tinha tomografia. Então, a beleza aqui desse tipo de estudo e classificação é que esses precursores enxergavam coisas que hoje em dia a gente tem recursos para enxergar muito melhor. Fica aqui o registro do mérito desse tipo de descrição que a gente usa até hoje, quantos anos depois. Então, a fratura do tipo Lefort 1, considerada não, trata-se da fratura horizontal da maxila, em que vai haver o traço de fratura vai correr desde a abertura piriforme, passando pelo pilar zigomático maxilar e estendendo-se até a região posterior da face, podendo ocorrer a mobilização da sutura ptérigo-maxilar, separando a maxila completamente da face. Então, esse é o traçado da fratura Lefort 1. Na fratura Lefort 2, olhando ela mais de perto, a fratura piramidal vai envolver, além da cavidade oral, toda a cavidade nasal e parte das órbitas, em que o traço de fratura vai correr aqui de forma oblíqua, subindo até a região dos ossos próprios nasais, podendo acontecer bilateralmente. E na fratura Lefort 3, a fratura horizontal mais alta da face, em que o traçado da fratura vai passar completamente no interior das órbitas, separando o crânio facial do neurocrânio. Então, esses são os 3 padrões de fraturas Lefort mais frequentemente descritos. Do ponto de vista etiológico, de traumatismo de face, basicamente vai estar relacionado a acidentes de trânsito, tá, pessoal? O que mais é o campeão de audiência, acidente de carro, acidente de moto, tá? Nos acidentes de carro e nos acidentes de moto,
sempre é importante, eu falo com o público jovem, estudante de odontologia, não por ser obrigatório, mas é importante usar o cinto de segurança adequado, de 3 pontas, e o uso de bolsas do tipo, recurso do tipo airbags, diminui bastante a incidência de traumatismo crâniofacial, muito importante, aí é um item de segurança precioso. E nos acidentes motociclísticos, o uso do capacete é muito, muito, muito importante. Mesma coisa vale para quem anda de bicicleta, né? Usar o capacete é importante, geralmente o capacete na bicicleta protege mais o crânio, não protege tanto a face, infelizmente, mas aqui a gente tem um campo de incidência grande também para fraturas faciais, claro, com menos energia, porque a velocidade da bicicleta geralmente, né, e a quantidade de estrutura em movimento aqui, praticamente a estrutura de movimento da bicicleta, que é leve do nosso corpo, tá? Então, conforme for o tipo de impacto, a não ser que seja um atropelamento de um automóvel, de um caminhão contra a bicicleta, você tem um dano um pouco mais limitado, não por isso a gente deva desmerecer as cautelas aí de segurança sempre que for praticar esse tipo de atividade. Outro aspecto importante são as agressões interpessoais, isso acontece desde que o mundo é mundo, infelizmente. Então, soco, pontapé, ou quando a pessoa atinge a outra com um objeto contundente, também pode provocar fraturas de terço médio facial. Também do ponto de vista epidemiológico, a gente vai ver uma relação grande desse tipo de traumatismo com o uso de álcool ou outras substâncias entorpecentes, tirando um pouquinho o freio da agressividade, mas também fazendo com que a gente dirija pior e de forma mais imprudente. Lembrar aí de evitar a direção ou o trânsito, o controle durante o trânsito, andar de bicicleta, depois que a gente ingeriu bebida alcoólica ou, enfim, quem usou qualquer substância de forma recreativa e deve evitar práticas dessa natureza e se preservar, né, pessoal? Importante, tá? Depois que quebra, é 1 segundo para quebrar e depois é bastante trabalho para arrumar. Então, gente, quando a gente olha a epidemiologia disso, os estudos vão ser muito comuns aqui. Eu trouxe um para destacar um que outro aspecto aqui, tá, pessoal? Então, a gente vê esse tipo de acidentes em homens e mulheres, dependendo da região, você vai ver um pouco mais em homens, dependendo da região, se a gente atualizar para hoje em dia, a população feminina um pouco maior, pode ser que a gente veja uma incidência diferente aqui, mas dá para dizer que tem uma preferência por sexo, isso. Dentro dos outcomes, dentro dos desfechos, não é infrequente fratura de terço médio facial, como ela é muito frequente em acidentes de trânsito com mais impacto, com mais energia, não é infrequente o óbito, né? E também é muito comum que o paciente, depois desse tipo de acidente, fique hospitalizado por alguns dias. Muitos desses pacientes acabam recebendo tratamento cirúrgico. Vejo aqui nessa série aqui desse autor aqui, um número bem razoável aqui de pacientes, que ele encontrou o uso de álcool em pelo menos quase 30% dos casos, uma suspeita de uso de álcool aqui em mais 11, quer dizer, uma boa quantidade, quase 40 dos pacientes te encontravam aí alguma suspeita de ter ingerido bebida alcoólica. A maior parte dos ferimentos, então, causado por traumatismo com objeto rombo, bater a face contra um objeto rombo. Vejam, aqui ICU, gente, são os pacientes que internaram daqueles 67 pacientes, 35, então mais da metade praticamente, acabou internando na unidade de cuidados intensivos, no UTI, um CTI, como preferirem, aí nas siglas dentre as diferentes instituições, e uma parte deles acabou internando na enfermaria, alguns foram direto da urgência para o centro cirúrgico. E também aqui, importante dizer, vocês vão ver aqui a seguir que eu preparei uma mídia para isso, mas as fraturas de terço médio facial são desafiadoras muitas vezes para o médico anestesiologista, para o intensivista, para controle, então, da via aérea, tá, pessoal? Então, muitos desses pacientes aqui recebem, por exemplo, traqueostomias ou outros tipos de manejo de via aérea cirúrgica.
Então, é importante, vejam, que trata-se de uma situação, se a gente for comparar com a fratura de zigoma, de forma isolada, com a fratura nasal isolada, com a fratura mandibular, já são fraturas que envolvem normalmente traumatismo com mais energia, envolvem na urgência lá, algum grau de sangramento nasal, e sangramento nasal significa sangramento na via aérea. Então, de forma geral, aqui eu tenho pacientes que têm vias aéreas que inspiram mais cuidados. É muito comum também eu ter, dentre as comorbidades, além das vias aéreas que eu já citei, comprometimento de vias aéreas, ter algum grau de neurotrauma, então de neurotrauma aí com traumatismo crânioencefálico, né? Pacientes aí com diferentes, experimentando diferentes alterações nesse sentido, alterações da consciência, alterações do sensório, de diferentes tipos de graus, né? Então, não é incomum que alguns desses pacientes venham, inclusive, com um sensório bastante deficiente, aí, praticamente incômodo. Então, depende muito do tipo de acidente, da energia que foi gerada naquele impacto, da posição do acidente, se ele é traumatismo é mais fácil, se ele é crânio e face de forma conjugada, se é uma região só, ou se são múltiplas regiões do crânio que foram afetadas. O manejo de vias aéreas vai ser sempre desafiador para o anestesista, né? Eu já comentei aqui, em muitas situações vocês vão ter a presença de sangramento na via aérea, por isso só é desafiador, porque tira um pouco da visão, aumenta o risco de aspiração de sangue lá para a região dos pulmões. Então, realmente, o médico anestesista ou aquele profissional na área de urgência que vai receber, vai fazer o pronto atendimento de pacientes que sofreram de traumatismo de terço médio facial, ele vai enfrentar alguns desafios nesse sentido. E, eventualmente, em cirurgias eletivas, mesmo quando o paciente já estabilizou e vai para o tratamento, então, da fratura facial, há que se ter cuidado, porque a gente tem o manejo de via aérea, né? Muitas vezes eu vou precisar imobilizar os dentes desses pacientes para poder ter uma redução adequada das fraturas, poder propiciar uma imobilização dessas fraturas com finalidade de tratamento, de uma forma que esses pacientes tenham sua mordida preservada, sua oclusão dentária preservada. Então, por conta disso, né, você vai ter, e pensando que boa parte dessas fraturas envolvem a região da cavidade nasal, eu vou precisar manipular aquela região. Muitas vezes você não quer utilizar a intubação para administrar anestesia pela região nasal, porque isso pode, eventualmente, em alguns casos, criar, pelo traumatismo, algum trajeto falso para a região da base do crânio. Então, há opções para isso. Uma opção é a traqueostomia, né, já era cirúrgica aqui na região, então, abrindo o pertuito na traqueia, na região um pouco superior ao manubrio external. Outra possibilidade é fazer uma via aérea cirúrgica aqui, trazendo o tubo pela região submentual. Enfim, são duas técnicas possíveis, aí, pensando em tratar de pacientes dentados que tenham fraturas de terço médio facial. O diagnóstico clínico desses pacientes, o que a gente vai buscar, né? Edema da face, claro, isso é visível, fácil de ver, alguma alteração de contorno aqui na região do zigoma, né? Uma perda de projeção facial, isso é comum, um alongamento e achatamento da face. Então, isso é comum quando a face fratura, ela perde aquela convexidade que lhe é típica, que lhe é própria, que é estética, que é funcional também para a acomodação das estruturas dentárias, nasais e todas as vísceras que são inseridas nos ossos da face. Então, normalmente eu vou ter um alongamento da face, um achatamento da face. Eu vou buscar por regiões de equimose, aqui na região periorbitária, na região nasal. Vou prestar atenção na oclusão dentária. Se o paciente estiver consciente, eu vou perguntar se ele está sentindo alguma alteração da mordida. Se não estiver inconsciente, eu vou ter que imaginar isso aqui a partir do que eu olhar dos desgastes dentários, da posição que a dentição se apresenta. Aqui, por exemplo, é um paciente em oclusão após uma fratura Lefort 2, e ao natural a gente vai observar que esse não é um paciente que tinha uma mordida aberta, a gente vê pelo nivelamento do arco, pelos desgastes entre os dentes.
E é claro, esse paciente estava consciente, a gente sabia que ele referia que tinha, que sua mordida tinha mudado. Geralmente o paciente não consegue descrever de forma exata isso, até porque tem uma certa alteração sensorial aqui em termos de nervos periféricos da face. Geralmente o paciente experimenta alguma parestesia, ou eventualmente quando ele coloca seus dentes em contato, ou tenta tocar nas estruturas, é comum o paciente referir alguma dor, ou ficar inseguro, porque eventualmente algumas dessas regiões podem apresentar mobilidade, ou crepitação pela presença de fragmentos ósseos soltos, ou mesmo pela presença de ar no interior dos tecidos, uma vez que a gente está falando aqui de fraturas que envolvem muito a região aerada da maxila, do seio maxilar, da cavidade nasal. Então, no diagnóstico clínico, a gente presta atenção nisso, tenta coletar a história dentro do possível e vai, se o paciente estiver confortável com isso, também manipular e apalpar, aqui, buscando alterações de contorno na região do zigoma, degraus nessas regiões, né? Mas também tentar mobilizar. Então, para os pacientes que são dentados, né, segurando a maxila aqui na região dos incisivos, né, prestando atenção se não há um traumatismo dentoalveolar também relacionado, que eu não tinha comentado antes, mas muito importante prestar atenção no exame físico, na inspeção, qual é o estado da dentição desses pacientes. Não é incomum a gente ter alterações dentárias, principalmente em relação aos incisivos, mas é claro, naqueles pacientes que apresentam os incisivos não afetados pelo traumatismo, eu vou poder, segurando os dentes aqui com o polegar e o indicador, tentar mobilizar a maxila de forma confortável para o paciente. Quando o paciente refere muito desconforto em relação a isso, eu posso fazer essa palpação também antes da cirurgia, no centro cirúrgico, e para ver se eu vou ter mobilização da maxila só, se eu vou ter mobilização da maxila e da região da pirâmide nasal. Então, pensando numa fratura Lefort 2, se mobilizar só a maxila e não houver mobilização em mais nenhuma região, vou pensar numa fratura Lefort 1. E se eu sentir mobilidade tanto na região nasal quanto aqui na região frontozigomática, possivelmente eu vou ter uma suspeita clínica aí para uma fratura do tipo Lefort 3. É claro que a gente pensa inspeção, palpação como diagnóstico clínico, mas o exame muito importante, praticamente rotina aqui nas situações de urgência, quando você tem traumatismo, com suspeita de traumatismo crâniofacial ou traumatismo crânioencefálico, é muito importante fazer tomografia na urgência, tá, gente? Tomografia na urgência é um exame, ele é rápido de fazer, com os tomógrafos que se contam hoje em dia. Claro, tem que ter a disponibilidade de recurso, que é ter o técnico radiologista, ter o aparelho como um recurso, mas aonde há esse recurso, esses aparelhos atuam bem manejados pelos técnicos competentes. Um exame aqui de corpo todo leva poucos minutos. Então é possível você obter imagens. A principal estrutura do corpo que vai ser avaliada é o cérebro na urgência, e a partir da presença maior ou menor ou não presença de lesões, né, nós vamos também buscar aqui um diagnóstico de fraturas faciais, como essa daqui, que a gente está vendo uma panfratura facial, envolvendo a maxila, toda a maxila com convulsão, envolvendo aqui uma subida num traçado parecido com a fratura Lefort 2, envolvendo um dos ossos zigomáticos também. Aqui a gente tem uma panfratura facial, que daria para somar várias Lefort aqui juntas, né? Além de ter, de não ser incomum, principalmente quando a gente fala em fraturas do tipo Lefort 1 aqui, vou voltar um pouquinho, depois a gente avança de novo, mas eu posso ter a fratura Lefort 1 também com um traçado horizontal dividindo a maxila ao meio. Então, fratura sagital da maxila, também conhecida como fratura de Guerin. A título de curiosidade, mas muito importante quando a gente está lá na nossa urgência, ter acesso a uma tomografia enriquece muito as possibilidades terapêuticas desse paciente, não só para a nossa área, mas como para outras áreas, principalmente na área da neurologia. E vejam,
Paciente estabilizado, diagnosticado, a gente vai pensar em fazer o tratamento dessas fraturas para recuperar essa pessoa, então, do ponto de vista mastigatório, estético, funcional da face. E tratamento de fratura, a gente não vai escapar da gente reduzir, aproximar os fragmentos e imobilizar, tá? Mobilização, aqui a gente vai mostrar duas coisas aqui de mobilização que são importantes em cirurgia bucomaxilofacial, mas basicamente o tratamento vai correr pensando nessas duas ações aqui, tá? Aqui vocês estão vendo um termo diferente aqui, a desimpacção. A desimpacção a gente usa esse termo porque em muitas fraturas você tem um fragmento indo de encontro ao outro, de forma que eles se impactam, eles perdem mobilidade, perdem forma e perdem mobilidade, e com isso eu preciso, muitas vezes, desimpactar, preciso mobilizar esses fragmentos de forma adequada para que eu possa, então, fazer a redução deles e dando contornos adequados para esses ossos. Lembrando que, principalmente na face, a gente trabalha com ossos que são mais achatados e que têm muitos relevos de convexidades e concavidades que são importantes aí na anatomia. Quando eu estou falando de maxilares dentados, é importante a gente falar no termo redução funcional, que é colocar o paciente em oclusão dentária, então, a melhor relação possível dentária de oclusão dental. Claro, se eu estou falando de outras fraturas que não envolvam dentes, isso aqui não é essencial, a gente vai falar mesmo numa redução anatômica de aproximação dos bordos fraturados e a imobilização. A imobilização que pode ser feita, por exemplo, por meio de vários tipos de recursos de fixação. Nós da bucomaxila usamos muito aqui os bloqueios intermaxilares, né? Então, aproximamos os dentes, colocamos eles em oclusão com diferentes tipos de aparelhagens, que eu não vou descrever de forma exata como se faz isso hoje, mas só para ilustrar aqui, nós temos um exemplo de uma barra de Ehrlich, ou de Erich, né? Fixada, então, no contorno dos dentes por fios de aço. Aqui eu tenho uma odontossíntese, né? Uma odontossíntese do tipo Risdon, então ela é fixada nos molares, aqui um fio de cada lado e unida na linha média, tá? E unidas por fios que contornam os dentes. Nesses fios a gente pode fazer pequenos nós aqui, pequenas torceduras que aqui no sul se costumam chamar de rosetas. E aí a gente pode aplicar fio de aço entre esses dois arcos aqui, colocar ou elásticos mais fortes entre esses dois arcos, para que haja então uma imobilização, uma aproximação dos dentes dentro de um padrão oclusal aceitável. Nem sempre a oclusão vai ser perfeita, porque aqui, por exemplo, a gente está vendo um paciente que nunca recebeu tratamento ortodôntico. Isso aqui é a melhor oclusão que se obteve para esse paciente e para o seu tratamento, tá? E a partir daí, gente, a partir daí a gente vai buscar as nossas fraturas, aproximar e alinhar os bordos delas do ponto de vista anatômico, mas sempre pensando que no paciente dentado eu preciso ter redução funcional quando eu estou tratando de fraturas faciais, tá? E podemos, a partir então do acesso cirúrgico, as lesões de fratura, exercitar aqui ou praticar vários tipos de osteossíntese, então de suturas do tecido ósseo, ou de síntese do tecido ósseo, no termo mais correto, com mini placas, parafusos, telas, enfim, tem diversos artifícios aqui. O principal são as mini placas, os parafusos, sobre os quais eu vou discorrer um pouquinho mais adiante. Sempre lembrar, paciente dentado, eu preciso ter redução funcional por meio do bloqueio intermaxilar, tá? Mostrei um método aqui com barra de eixo, mas é claro, professor, pode ser parafuso, aplicados maxilares, usar aqui fio de aço entre esses parafusos, ou mesmo elásticos entre esses parafusos, pode, tá? Mas eu vi lá um doutor, uma doutora ortodontista que vai no hospital e cola um aparelho aqui, o fio metálico sobre os dentes, para fazer uma odontossíntese colada. Doutor, é mais higiênica, mas pode fazer também. Aqui eu não estou entrando na questão de
como fazer, ou de qual é mais ou menos eficiente. O que é importante é o fundamento desse tratamento. Eu preciso, no paciente dentado, ter uma redução funcional, dar oclusão para esses pacientes. A oclusão dentária, ela dá conformação para o centro da face, e uma face com boa oclusão normalmente vai ser uma face mais harmônica, mesmo após um traumatismo. Claro que quem estuda deformidade também vai entender coisas semelhantes, até porque todo tratamento de deformidade, gente, ele foi pensado a partir do estudo da traumatologia e do tratamento das fraturas ósseas, né? De como elas acontecem e de como elas são tratadas. Bom, nos ossos, por exemplo, no osso zigomático, na sutura entre o osso zigomático e a maxila, entre o osso zigomático e o osso frontal, esses são as situações em que eu não vou ter tanto envolvimento assim da presença da dentição. Então, a redução anatômica, então aproximando os bordos ósseos, dando o melhor contorno possível. Lembrando que na face a gente tem muitas convexidades, tá, pessoal? E nem sempre eu tenho uma aproximação perfeita desses bordos, né? Às vezes eu tenho ossos ali que são muito delgados, que há algum grau de reabsorção, de necrose óssea, de reabsorção dos bordos aqui, logo depois da fratura. Então, se eu vou operar esse paciente uma semana, 10 dias depois, normalmente eu não tenho aqui uma redução perfeitinha entre entre esses dois bordos, tá? Às vezes eu vou ter pequenas fendas, né? Causadas pela própria acomodação óssea e celular, algum grau de reabsorção é esperado, né, numa fase inicial aí de pós-traumatismo. Tá? Mas eu vou aproximar esses bordos fraturados e vou imobilizá-los usando diferentes dispositivos de mini placas, mini parafusos. Lembrando que essas mini placas e mini parafusos têm regiões preferenciais para que elas sejam aplicadas. Geralmente, a gente vai acompanhar, gente, as áreas de reforço da face, então os pilares de reforço da face, é importante lembrar deles na anatomia. Eu tenho meus pilares horizontais aqui, que na região supraorbitária, na região infraorbitária. Eu tenho a região do palato como um terceiro pilar aqui da região horizontal da face. Se eu pensar na mandíbula também, eu tenho a região basilar da mandíbula como pilar de reforço. E do ponto de vista vertical, eu vou ter o meu pilar aqui de reforço mais anterior ao pilar nasomaxilar. Depois eu tenho, contornando então, partindo aqui da região do canino, passando pela face lateral da órbita, aqui, da cavidade nasal, desculpe, da parede lateral nasal e subindo em direção ao crânio, eu vou ter o meu pilar de reforço nasomaxilar ou pilar canino. Eu tenho um segundo pilar que parte desde a região do molar, contorna o osso zigomático aqui na crista zigomático maxilar e vai subir para a região superior de forma lateral à órbita, que é o pilar zigomático maxilar. Esse pilar zigomático maxilar ele tem uma extensão horizontal aqui para a região do arco zigomático, está aqui marcadinho em verde. E eu vou ter um pilar mais posterior que na região dos ossos pterigoides, tá? Então vejam, a face é oca por dentro, eu tenho a boca, tenho o nariz, tenho os seios maxilares, tenho os demais seios da face, tenho as órbitas, sim, mas eu tenho esses pilares de reforço aí bem demarcados. Eu falava aqui dos pilares de reforço, que são regiões propícias a receberem, então, fixações por meio de diferentes tipos de dispositivos de osteossíntese. O nosso pilar em vermelho aqui, o zigomático maxilar, o nasomaxilar, desculpe, o zigomático maxilar e o pilar de reforço pterigoide, localizado na região posterior da face, como seus pilares verticais, o pilar supraorbitário, o pilar infraorbitário cruzando o nariz em azul aqui e em verde, estendendo-se pelo arco zigomático, o pilar palatal, que vai ter um componente horizontal e um componente anteroposterior,
na mandíbula eu tenho essas mesmas trajetórias mastigatórias, representadas pelas basilares e pelas linhas oblíquas, em que, então, eu terei regiões de reforço da minha mastigação. E áreas propícias para receberem osteossíntese também. Tá? Então, essas áreas que a gente, a partir da redução anatômica e funcional dos fragmentos ósseos, da oclusão dentária, a gente vai usar para aplicar, então, mini placas, mini parafusos, telas e outros dispositivos de osteossíntese. Então, aqui usando o pilar zigomático maxilar, o pilar nasomaxilar, reconstruindo o pilar palatal, por exemplo. Então, diferentes tipos de disposições de mini placas e parafusos, mas sempre respeitando aquelas regiões de reforço, respeitando a redução funcional da oclusão dentária, respeitando a redução anatômica da aproximação dos bordos e tentando organizar as convexidades das estruturas maxilares que lhes são tão próprias. Nós temos diferentes formas de dispositivos de osteossíntese, a maior parte deles vai ser composta por pequenos parafusos, pequenas placas, são sistemas que têm encaixes bastante precisos, bastante variação de formas e cores e tamanhos, né? Cores aqui nem tanto, então as cores são só para indicar os diferentes tamanhos, mas isso não vai ficar exposto, então é só para orientação profissional lá, do profissional que está realizando a cirurgia, mas eu vou ter desde mini placas e mini parafusos mais finos para regiões onde você não tem tanta carga ou não tem carga de musculatura, você quer apenas aproximar os bordos e mantê-los próximos, e quer ter delicadeza nos sistemas para trabalhar com pequenos fragmentos ósseos, até sistemas mais robustos, aí, com seus 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 de espessura, em que normalmente os parafusos encaixam nessas placas, então a gente diz que são placas e parafusos de baixo perfil, né, porque eu vou ter só a altura da placa aqui, o parafuso encaixa nela. Tem alguns sistemas, inclusive, que o parafuso encaixa e rosqueia na placa. São sistemas que a gente chama com fechamento, com lock, com fechadura. Eu tenho telas de diferentes tipos, disposições também, possibilidades aí de adaptação tridimensional, pré-conformação. É possível até hoje em dia você produzir isso de maneira personalizada ou usar um biomodelo para recortar e adaptar a esse tipo de dispositivo. Então, aqui, os profissionais da engenharia, do design, os recursos tecnológicos aqui, fazem com que essas práticas sejam muito, muito elegantes, divertidas, tecnológicas, para quem gosta disso. É um prato cheio. Então, aqui uma mini placa novamente aplicada. E o objetivo disso é fazer com que o paciente volte a mastigar, volte a ter sua anatomia facial, volte a ter seus movimentos mandibulares preservados, volte a ter uma oclusão funcional, que ele possa morder, alimentar-se, exercitar-se foneticamente, enfim, ter as plenas funções do sistema mastigatório, das estruturas da face. É claro, a gente está lidando com um tipo de traumatismo, gente, de alta energia, em que se esperam complicações. Tá? Então, talvez a mais comum sejam as alterações da estesia ou da sensibilidade do nervo inforbitário, mas eu posso também ter alguns tipos de alteração oftalmológica, né? Seja uma distopia ou uma deficiência de recuperação da forma e do posicionamento dos globos oculares nas fraturas de terço médio. Posso ter algumas complicações em relação ao ducto nasolacrimal. Podemos ter infecções, exposição de dispositivos de fixação. Não é tão comum assim. Sinusite, talvez, que está aqui embaixo, talvez seja um pouco mais comum. E uma outra preocupação que a gente tem que ter em relação à união não estável entre as estruturas ósseas que a gente fixou, lembrando que são ossos bastante delicados, em algumas regiões eles são papiráceos,
Então, se você tem muita cominução, como a gente chama, quando você tem múltiplos traços e pequenos fragmentos, você pode sim ter má união, ou uma união fibrótica, quando você esperaria uma união rígida, calcificada, formada por tecido ósseo, ainda que um tecido ósseo menos celularizado, cicatricial. Pode também acontecer a incidência de más oclusões, e uma preocupação constante é a conformação de cicatrizes, quer seja por incisões, abrasões, incisões, ferimentos córtico-contusos ou abrasões derivadas do próprio trauma, mas também, eventualmente, para fraturas de terço médio, a gente precisa fazer, muitas vezes, acessos que são cutâneos, por meio da pele. Então, nessas regiões, a gente procura abordar áreas que não sejam tão visíveis esteticamente e que sofram um processo de reparo ali para que se transforme, enfim, a partir de uma incisão, você espera que haja uma cicatriz parecida com uma pequena ruga. Isso é algo bastante desejável. No segmento, você vai observar esse paciente neurologicamente, lembrando que boa parte desses pacientes que têm traumatismo crânioencefálico podem ter algum grau de afecção neurológica. Você também observa a recuperação de nervos periféricos, falando em terço médio, principalmente em relação ao nervo infraorbitário, nervo sensitivo do terço médio facial. Se espera uma melhora da oclusão, às vezes isso pode ser complementado por meio do tratamento ortodôntico, eventualmente de algum dispositivo protético dentário, nos pacientes em que assim tenham também perdas dentárias ou lesões das coroas dentárias, eventualmente alguma correção estética de contorno ou mesmo revisão de cicatrizes. Então é importante dar seguimento em pacientes aí que têm fraturas de terço médio. Curiosidades a esse respeito desse tipo de procedimento, a esse tipo de cirurgia, pessoal. A partir do estudo das fraturas faciais, grandes cirurgiões e profissionais envolvidos com as correções de deformidades no século passado desenvolveram vários tipos de técnicas de correções de deformidades também, a partir do que eles observavam. Ora, as fraturas acontecem assim. Puxa vida, eu tenho algum grau de mobilização. Essas fraturas aqui, poxa, elas não são mortais lá num acidente, num acidente de trânsito, num acidente, um ferimento de guerra. Então, será que se a gente reproduzir esses traços num ambiente controlado, numa cirurgia, será que eu vou poder melhorar a forma, por exemplo, dos maxilares, numa pessoa que é um prognata, numa pessoa que eu preciso ter uma mandíbula de um tamanho maior? Bom, e a partir daí você tem um desenvolvimento das cirurgias ortognáticas, a partir do estudo do trauma. Né? Você olha para os pensadores olharam para a natureza, viam como as coisas aconteciam, tentaram reproduzir isso no laboratório, no centro cirúrgico. Então, assim nasceu a cirurgia ortognática a partir da observação de ferimentos, principalmente ferimentos de guerra. E uma cirurgia dentre as ortognáticas que é muito conhecida é a fratura do tipo Lefort 1, a osteotomia do tipo Lefort 1, em que a gente vai mobilizar toda a maxila, fazendo exatamente o que acontece numa fratura Lefort 1 no traumatismo, copiando exatamente isso, mas de uma forma controlada e segura. Então, aqui está, osteotomia Lefort 1 para mobilização da maxila em uma cirurgia ortognática ou aqui nessa maxila aqui, em que nós fizemos uma reconstrução com enxertos aí para um paciente desdentado com maxila atrófica. Então, os traçados de fratura Lefort são repetidos de forma controlada e foram desenvolvidos a partir da observação do trauma. Então, com essas curiosidades, eu convido vocês a continuarem seus estudos, continuarem aprendendo. Espero que essas minhas projeções aqui, essas reflexões que eu troquei com vocês, esses conceitos, tragam alguma informação que vos seja útil, ou pelo menos ilustrem possibilidades de atuação profissional da nossa profissão na área da cirurgia bucomaxilofacial, e deixando aquela mensagem, né, que como o meu propósito aqui de desenvolvimento físico, intelectual,
dos alunos, das pessoas com quem eu convivo, e ao mesmo tempo eu acabo, ao montar esse tipo de material aqui, compartilhar essas coisas com vocês. Eu agradeço também a oportunidade de aprender, agradeço o convite mais uma vez da professora Adriana Corsetti aí para participar dessa disciplina e deixo meus contatos, tá? Aqui é @drbaraldi.buco, lá no Instagram. Então, vocês que estão assistindo essa aula aí dentro da disciplina, mandem mensagem para a gente nos grupos ali, se tiverem qualquer dúvida, alguma coisa que eu não expliquei bem, ou alguma curiosidade que vocês queiram que seja melhor abordada. E para quem estiver assistindo mais adiante essa aula aqui no YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like, siga a gente dentro do canal, tem outras aulas aqui que eu fiz com muito carinho aqui e deixo esse material aí para quem gosta do tema e quer estudar um pouco mais. Tá bom? Abraços bucomaxilofaciais. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até a próxima gravação.